valor desse aqui vai dar negativo. Se o valor é negativo, E vou estar aguardando alguns minutinhos aí para o pessoal tá entrando para a gente iniciar a nossa atividade. Novamente, todos sejam bem-vindos, certo? Pessoal de Naviraí. E a nossa atividade hoje é projetos elétricos prediais. Aguardando uns minutinhos aí para o pessoal estar entrando, tá bom?
Deixa eu tirar aqui. Aí. Então aqui, pessoal, ó, tá voltando aqui para vocês, ó, certo? Tá falando aqui para vocês, só que agora eu tô mostrando aí a imagem para vocês, tá? Já falando. Espero que esteja todo mundo me ouvindo, ok? Certo? Tô compartilhando a minha tela aí, certo? E tô realizando a gravação, tá vendo? Tá gravando, ok? Então todo mundo vendo a minha tela aí, então nós temos aqui recomendações da norma brasileira, né, de baixa tensão para o levantamento de cargas de tomada. Nós temos aqui o neutro, na cor azul, o verde, verde e amarelo, o fio terra e o fase. Aqui no caso, para cor vermelha, ok? E aí nós temos os pontos de uso de tomada geral, que se destinam à ligação de equipamentos, né? E nelas são sempre ligados, né? Aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Por exemplo, nós temos enceradeira, furadeira, aspirador de pó, secador, nós temos a televisão, certo? Microsystem, né? E videogame que a gente pode estar utilizando também. E nós temos as tomadas de uso específico, que são destinadas à ligação de equipamentos já fixos, como é exemplo de chuveiro elétrico de alta potência, torneira elétrica, secadora de roupa, ferro de passar de alta potência, micro-ondas, bebedor de água, geladeira, certo? Ar-condicionado. Como esses equipamentos são de alta potência, a gente já utiliza um valor de corrente mais elevado. Quando você trabalha com uma tomada de uso geral, no máximo a gente compra uma tomada lá na ferragista ou na distribuidora elétrica, tomada de 10 amperes. Quando a corrente é mais elevada, a gente utiliza 20 amperes. Dica do especialista: para equipamentos com a potência elevada, como chuveiro elétrico e torneira elétrica, você não utiliza a tomada, você vai utilizar conector de porcelana, nesse formatinho aqui, ó. Aí tem parafuso em cima e parafuso embaixo, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui você vai ligar o neutro, aqui você liga o fio terra e aqui você liga o fio fase. Então, para a instalação do chuveiro elétrico, torneira elétrica, você utiliza conector de porcelana ou faz a ligação direta, ok? Se você colocar na tomada, a tomada pode derreter e pode fechar um curto-circuito, ok? E aí, né, em projeto elétrico, nós utilizamos esse tipo de simbologia e cores também. Exemplo, para o neutro, cor azul. A gente fala, na norma fala azul claro, pessoal, mas quando você vai comprar lá na loja elétrica e distribuidora elétrica, ele vai falar só tem esse azul. E a simbologia dele é essa daqui, tá vendo? O neutro, ó. Nós temos aqui o condutor fase, que é identificado pela cor vermelha, tá vendo aqui? E temos o condutor terra, que é identificado pela cor verde ou verde e amarelo. E na atualização da norma, agora o terra passa aqui para baixo também, tá? E aqui é a simbologia do meu eletroduto, mangueira lisa, mangueira tipo garganta, que é aquela cheia de ruguinha. Quando a gente vai fazer a instalação das tomadas, pessoal, nós temos tomada baixa, que é sem pintar, tá vendo aqui, ó? Tomada meia altura e temos tomada alta, que é, por exemplo, para ar-condicionado, que é ar-condicionado ligado no alto, né? Ar-condicionado e chuveiro elétrico também. Então, temos tomada baixa, tomada meia altura e tomada alta. Inclusive, isso aqui faz parte da nossa situação de aprendizagem, ok?
ele vai pedir para você fazer o levantamento de tomada baixa, meia altura e tomada alta, ok? E aí ele fala aqui, ó, tomada baixa, certo? Que é 300 milímetros do piso acabado. 300 milímetros, pessoal, aqui uma conversão que a gente faz da matemática básica, você passa para metros e centímetros, aqui ó, é só você cortar o zero. 300 milímetros é 30 centímetros. Fácil, né? 1.300 milímetros é 130 centímetros. 130 centímetros é igual a 1,30 m. Essa é a tomada de meia altura. 1,30 m. E a gente tem a tomada alta. Aqui, ó. Que chega a 2 metros ou 2,20 m, tá? Então, aqui você corta os 3 zeros aqui. Fica 2 metros. Aqui eu tenho um exemplo já desenhando, ó. 30 centímetros, 120 centímetros ou 130 e 2,25 m, ok? Alguns tamanhos de tomadas variam de acordo com a construtora que verifica um espaço esteticamente melhor, ok? Para o cliente. Que às vezes você colocar uma tomada muito baixa, a pessoa ficar abaixando constantemente, fica complicado, entendeu? Então a gente tem tomada baixa, tomada meia altura e tomada alta. Aí fica de acordo com a estética mais voltada para a construtora, ok? Aqui eu tenho uns detalhes de acordo com a norma, né? Com a identificação, porque oferece já uma certa facilidade para instalação e manutenção elétrica. No nosso caso aqui, repetindo, ó, nós temos condutor fase, condutor neutro, condutor PE, proteção, que é conhecido como fio terra, identificado pela cor verde ou verde amarelo, tá vendo aqui? E o condutor retorno que a gente utiliza para iluminação. Então, dando um exemplo aqui para vocês, ó, vocês imaginam aqui, ó, colocar aqui no cantinho. Aqui eu tenho uma rede, ó. Aqui é o neutro, aqui é a fase. Fazer mais bonitinho, né? Aí, ficou melhor. Aí eu só tenho vermelho por causa do pincel do computador, tá? Então aqui é o neutro, aqui é a fase. Aí vamos supor que você quer ligar uma lâmpada normal aí com o interruptor. Você traz aqui a fase, ó, o interruptor simples, ó. Sai esse condutor que a gente chama de retorno. Aí esse aqui é a lâmpada. E da lâmpada vai para o neutro. No estado de Goiás, a tensão monofásica é de 220 volts. No caso do estado de São Paulo, é 127 volts. E aqui nós temos a identificação aqui do condutor verde ou verde e amarelo, certo? Que é a identificação do PE, que é proteção elétrica, que é o fio terra. Aqui nós temos o condutor vermelho, que é o nosso condutor fase. Nós temos o condutor azul, que é o condutor neutro. E temos o condutor retorno, ok? Certo? Determinados circuitos, pessoal, às vezes até para facilidade, além das cores, a gente utiliza anilha. Aí essas anilhas fazem a identificação de cada condutor também. Por exemplo, aqui, nesse daqui, na anilha, que vai direto no condutor, imagina que é de plástico aqui, tá bem escrito assim, por exemplo, PE, que é proteção elétrica. O neutro vem escrito N, ok? E assim sucessivamente, para melhorar ainda a identificação do circuito.
Porque quando o circuito está montado mesmo, aí, dependendo do tamanho, sendo de pequeno, grande ou médio, poste, às vezes, quanto mais você identificar os condutores, fica mais fácil para você dar manutenção e instalação. Então, aqui vai umas dicas, que é o que a gente vai ter que fazer lá no nosso projetinho de levantamento de quantidade de tomada. Então, a norma diz que para se estabelecer a potência mínima dos pontos de tomada de uso geral, lembra que TUG é tomada de uso geral. Então, para levantamento de potência mínima nos pontos de tomada de uso geral em banheiro, cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e outros locais semelhantes, a gente tem que atribuir no mínimo 600 VA por ponto de tomada, ou até 3 tomadas, né? E atribuir 100 VA para os excedentes. Os demais cômodos ou dependências que nós falamos, atribuir no mínimo 100 VA por tomada. E aí já fica uma dica aí, certo? Do professor. Mesmo você fazendo a quantidade mínima, levantamento da quantidade mínima de tomadas de uso geral para sua casa, a gente indica você fazer uma instalação de uma quantidade de tomada maior. Por quê? Para você evitar extensão elétrica, TES ou Benjamin. Porque quanto mais você utilizar extensão elétrica para ligar os equipamentos, pode subir a corrente elétrica, certo? Na extensão elétrica, pode elevar a temperatura, derreter ali a sua extensão elétrica e pode até pegar fogo, ok? Evite acidentes, então utilize materiais de qualidade e evite também utilizar T's, benjamins e extensão elétrica, ok? Nós temos agora as tomadas de uso específico, condições para se estabelecer a quantidade mínima aí de tomada de uso específico, ok? Então aí, ó, que elas, como eu falei para vocês, que são destinadas a ligações de equipamentos fixos e estacionários. Então, um exemplo aí de um chuveiro e numa torneira elétrica, lembrando que você não vai utilizar a tomada, vai utilizar o quê? Conector de porcelana ou vai fazer a ligação da emenda diretamente, ok? Tomada de uso específico, pessoal, não significa só de você instalar a tomada, significa de você colocar, por exemplo, um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para a torneira elétrica, um disjuntor para o ar-condicionado. Só que no disjuntor do chuveiro você não pode ligar a torneira elétrica, não. Disjuntor para o chuveiro é para o chuveiro. Disjuntor para a torneira elétrica para a torneira elétrica. Para o ar-condicionado também. Então são circuitos separados, ok? Por isso nós falamos um circuito específico, ok? Certo? Então aqui, ó, dando continuidade aqui, ó. Em diversas aplicações, aí, o que que a norma diz, ó? É recomendável prever uma quantidade, né, de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado, evitando-se, assim, um emprego de extensões e benjamins, que, além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação elétrica. Tá vendo aí os exemplos das fotinhas, ó? Nós temos aqui a tomada pegando fogo, a fiação pegando fogo, a extensão elétrica. Então, por exemplo, se você vai no Paraguai da vida aí, pessoal, ó, e compra a extensão elétrica básica aí, você vai ver que a fiação dela lá é 0,75 milímetros, certinho? Aí a pessoa vai, liga vários equipamentos aqui, sobrecarrega a extensão elétrica e é fogo, entendeu? Ou então pega uma extensão elétrica dessa aqui e vai colocar um ferro, ligar o ferro para passar roupa. Temos que evitar essa sobrecarga aí na extensão elétrica. Evite de utilizar extensão elétrica, T's e benjamins, ok? Certo? Aqui, pessoal, então,
é um levantamento, né, de tomada de uso geral e uso específico, que é o que a gente tem que fazer lá no exercício. Aqui um exemplo, tá bom? Certo? Quando você vai fazer o levantamento de tomada, no nosso caso, de acordo com a norma técnica, nós fazemos o levantamento em perímetro. Perímetro é a somatória de todas as áreas, todos os lados, ok? Então, no caso aqui, por exemplo, ó, coloquei várias dependências, como sala, copa, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banheiro, área de serviço, hall e área externa. A norma diz aí, certo? Que nós temos aqui, no caso, ó, nessa sala, nós temos uma área em metros quadrados e tem uma área em perímetro. Então, por exemplo, ó, 3,25 vezes 2 mais 3,05 vezes 2, que é igual a 12,6 metros. A norma diz que na sala, a cada 5 metros, a gente tem que colocar uma tomada. Aqui, pessoal, 5 mais 5 mais 2,6, que dá 12,6. Então, vai dar uma tomada a cada 5 metros, de fração de perímetro. Deu 3 tomadas. A indicação que o professor passa para vocês, vou fazer o desenho aqui. No caso, o ideal é você colocar uma tomada em cada parede. Então, no caso, em vez de a gente colocar 3 tomadas, a gente vai colocar 4 tomadas, tá vendo? Uma tomada em cada parede. Lembrando que a gente tem tomada baixa, tomada meia altura e tomada alta, que é o exemplo do chuveiro elétrico, o ar-condicionado. Então, tomada baixa, meia altura e tomada alta. Na copa, deu 9,45 metros quadrados e a somatória do perímetro é 3,10 vezes 2 mais 3,05 vezes 2, dá 12,3. No caso aqui, deu a cada 3,5 metros, a gente coloca uma tomada. Deu 4 tomadas, tá vendo? Deu 3 tomadas mais a fração de perímetro, que é 1,8. Lembrando que até o presente momento, na sala e na copa, a gente não colocou tomada de uso específico, que são tomadas com potência mais elevada, ok? Agora, na cozinha, nós temos já, né, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Aqui no caso, a gente vai colocar aqui, ó, 4 tomadas de uso geral, tá vendo? Que é a TUG. Lembrando que TUG é tomada de uso geral. E vamos colocar 2 TUI. 2 TUI é tomada de uso específico. Uma, por exemplo, para torneira elétrica e uma para geladeira. Então, no caso da cozinha, nós estamos colocando tomada de uso geral e tomada de uso específico. Agora, nos quartos, que aqui no caso está sendo chamado de dormitório 1 e dormitório 2. Em cada quarto, nós colocamos aí, no caso aqui, dá 3 tomadas. E aí, indicação que eu deixo para vocês, que em cada quarto você vai colocar 4 tomadas. Uma tomada em cada parede para evitar o uso de extensão elétrica, TES ou Benjamin. Agora a gente tem um detalhe específico. Geralmente em casa, pessoal, e apartamento, né? Geralmente, agora tem umas casas aí que já é mais chique, né? Então, o banheiro aqui, ele não é grandão. Então, no caso do exemplo, ele é abaixo de 6 metros quadrados. Mesmo assim, a gente coloca a tomada. No caso do banheiro, a gente tem um interruptor com tomada na entrada, né? E tem uma tomada alta que é para o banheiro, para o chuveiro, certo? Nós temos aqui na área de serviço, nós temos aqui no caso abaixo de 6 metros quadrados. Mesmo assim, a gente vai colocar tomada, ok? Temos tomada de uso geral e tomada de uso específico para a máquina de lavar.
E no hall também a gente coloca uma tomada. Tá vendo que o hall é também abaixo de 6 metros quadrados? Mesmo assim, você vai colocar uma tomada. No caso aqui, ó, para o banheiro ficou uma tomada de uso geral e uma tomada de uso específico. No caso, para o chuveiro é uma tomada alta, ok? E a outra tomada é de meia altura. Área de serviço ficou duas tomadas e uma tomada específica para a máquina de lavar roupa. Se tiver o tanquinho também, pessoal, outra tomada específica, ok? Uma tomada para o tanquinho e uma tomada para a máquina de lavar, ok? E nós temos aqui o hall, né? Colocou uma tomada de uso geral e na área externa, geralmente é bom deixar uma tomadinha também, ok? Que às vezes você vai precisar. E aí, eu estou passando aqui um exemplo bem próximo da nossa atividade lá na SAP, ok? Depois eu vou estar mostrando para vocês lá na situação de aprendizagem, né? Certo? Mas você imagina aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de planta baixa, então um projetinho básico, ok? E aqui nós temos aqui linhas de cota, tá vendo? Que é para identificar aqui as medidas, certo? Internamente também nós temos aqui a identificação da dependência, né? Ou no caso aqui do cômodo, é o dormitório com a metragem em metros quadrados, tá vendo? Então nós temos aqui um dormitório aqui 1 e dormitório 2, um de 14,70, outro de 14,10 metros quadrados. Nós temos a sala de estar de 25,90 metros quadrados. Temos a cozinha de 14 metros quadrados e o banheiro, que é o BWC, tá, pessoal? De 6 metros quadrados. Então, cada um aqui tem uma metragem diferente, certo? Tá vendo aí, ó? Esse vai ser um exemplo da nossa SAP 1, que é a situação de aprendizagem. Aí ele vai falar assim, olha... De acordo com o projetinho, faço levantamento de tomadas de uso geral, tomada de uso específico e também iluminação. E, como eu já passei alguns exemplos para vocês, no caso de tomadas, a gente faz levantamento de acordo com o perímetro, que é a somatória de todos os lados. A gente soma essa parede com essa parede e essa parede com essa parede. Desse cômodo aqui, por exemplo. Então, dando um exemplo aqui, ó, vou calcular aqui para o dormitório de 14,70, que é esse daqui, ó. Calculando, olha lá, ó, de um lado da parede, certo? Calculando o perímetro, eu tenho 13,82, tá vendo? Do outro, aí 3,82 vezes 2, que é desse lado e desse lado. Mais 4,18, tá vendo? Desse lado e desse lado. Vezes 2. Somando os dois dá 16 metros. Ou seja, número de tomada de uso geral daria 5. Ok? Certo? Aí, qual que é o detalhe? A gente colocaria aqui, eu indicaria colocar 6 tomadas. Tá ok? Certo? Então, 6 tomadas a gente poderia distribuir aqui no nosso quarto, né? No nosso dormitório. Ok? Certo? Então aí, ó, porque se você arredondar aqui, ó, que dá em média 3,20 tomadas, a gente coloca 4 tomadas, que seria aqui uma tomada aqui, uma tomada aqui, uma tomada aqui, uma tomada aqui, uma tomada em cada parede, tá vendo? Você colocando uma tomada em cada parede, você evita o uso de T's, benjamins, ok? E extensão elétrica, certinho?
E aí, depois que você fez todo o levantamento de iluminação e de tomada, no nosso caso de hoje foi de tomadas de uso geral e tomada de uso específico, nós utilizamos um famoso chamado de QD, ou quadro geral de distribuição, que são circuitos terminais, pessoal. Aqui, toda a casa, tá, teria que ter, algumas não tem, mas teria que ter um QD, quadro de distribuição ou quadro geral de distribuição. É onde chega toda a fiação da casa, certo? Da residência ou da área industrial, certo? E sai a fiação para os circuitos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, fase neutra e terra para iluminação, fase neutra e terra para tomada, fase neutra e terra para o chuveiro elétrico, ok? Fase neutra e terra para essa tomada, fase neutra e terra para essa tomada e fase neutra e terra para a torneira elétrica. Então, toda a casa tem que ter um quadro geral de distribuição, porque, por exemplo, fechou um curto-circuito aqui no chuveiro, para evitar um choque elétrico aqui na pessoa ou algum problema, não, vai desarmar o disjuntor do próprio chuveiro elétrico, ok? Dando continuidade, tem aqui os exemplos do quadro geral de distribuição, tá vendo aqui? Hoje, pessoal, os quadros geral de distribuição, a maioria deles vem de PVC, de plástico. Por quê? Porque o plástico evita a passagem da corrente elétrica, ok? Para evitar um possível choque elétrico. Os quadros de metal ainda tem? Tem, só que a maioria já está sendo fabricado em PVC, de plástico, ok? Para evitar o possível choque elétrico. Mas lembrando que todo quadro geral de distribuição tem que ser aterrado também, ok? E aqui fica a dica do professor para você fazer a instalação de uma tomada ou manutenção. No caso aqui, é primordial que você siga as 5 regras de ouro. Trabalhar com segurança, NR10, ok? Que é o quê? Você tem que desligar a energia, desliga a chave de energia elétrica do local onde você vai fazer a instalação, certo? Desliga o disjuntor ou dentro da sua casa, se tiver o quadro geral de distribuição, ou então você desliga o disjuntor lá do padrão. Para você evitar um possível acidente, você tem que desligar lá fora no padrão ou dentro da sua casa e bloquear. Por exemplo, lá fora coloca um arame, coloca um cadeado, certo? Você tem a chave. E depois sinaliza também, dizendo que você vai dar uma manutenção elétrica, pessoal. Ok? Aí, no caso de manutenção, tá tudo desligado, você vai retirar a tomada velha, ok? Não esquece de identificar a posição dos fios, ok? Mas, via de regra, o neutro vai na esquerda, a fase vai na direita e o fio terra vai no meio, ok? Certo? Tá lá no nosso primeiro slide. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, tá com dúvida? Neutro na esquerda, fio terra verde ou verde e amarelo no meio e o fio fase na direita, ok? Certo? E temos a identificação das cores. Aí você vai remover a peça antiga, se for o caso de troca, né? Certo? Retira a peça antiga, pega, retira da embalagem a nova peça, né? A nova tomada, coloque no local, ok? Faça a instalação. Antes disso, você tem que verificar a fiação que está chegando nessa tomada. Tá ok? Não está danificada a isolação, não está queimada, certo? Pessoal, o cobre é meio que avermelhado. Se você pegar o cobre lá do fio e tiver todo preto, significa que está tendo problema no circuito, tá? Então tem que verificar. Então você verifica a fiação. Identifica a fiação, já falei para vocês sobre as cores, né? Ok?
né, do neutro, da fase do fio terra, liga os fios e depois você finaliza ligando a energia com segurança. Isso vale tanto para a instalação e manutenção da sua tomada. Então, vamos para a revisão de hoje. Hoje nós vimos, então, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Verificamos as cores dos condutores, neutro, fio terra e fio fase, ok? Certo? Acompanhamos aí a questão da nossa norma técnica, certo? NBR 5410. Além desses detalhes da tomada de uso geral e uso específico, agora no finalzinho o professor vai estar apresentando para vocês aí, ó, nossa situação de aprendizagem. Então você vai clicar aqui na situação de aprendizagem, vai vir aqui, ó, na sua planta baixa, ó, que é o que você tem que fazer o levantamento lá, ó. Então aqui, ó, fechar aqui. Então a atividade pede para você fazer o levantamento de iluminação ou a previsão, certo? Né, de iluminação e tomadas no local. Então aqui, ó, a gente vai ter nossa planta baixa, tá? Para fazer o levantamento de tomadas e iluminação. Fechar aqui. Aqui você pode clicar na sua planta baixa aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então você imagina, ó, que a gente vai ter aqui, ó, ampliar aqui para vocês, tá? Então nós temos a cozinha de 8,55 metros quadrados, banheiro de 4,42 metros quadrados, a sala aqui de 27,55 metros quadrados, quarto 2 de 11,09 metros quadrados, temos o quarto 1 de 15,16 metros quadrados. Vamos para o nosso exemplo aqui do banheiro. Então, banheiro, como eu falei para vocês, na entrada a gente tem um interruptor com tomada. Nós temos aqui, que aqui no caso é uma tomada meia altura. A tomada meia altura, não se esquece que ela é pintada pela metade. Em cada tomada, não pode esquecer que tem que chegar o fio fase, neutro e o fio terra. De acordo com a norma técnica também, é indicado que, no mínimo, para a tomada de uso geral, você coloca o condutor de 2,5 milímetros quadrados. Ok? Lembrando que para o fase aqui nós utilizamos o vermelho, para o neutro nós utilizamos o azul e para o fio terra, fio verde ou verde e amarelo. Eu só posso utilizar outro fio para outra cor para o fio fase? Pode. Pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser qualquer cor, menos verde ou verde e amarelo e azul. Ok? Então, dando um exemplo aqui, ó, no caso do banheiro, nós temos uma tomada com interruptor aqui. Nós temos aqui uma tomada alta para o chuveiro. Aí vai ficar mais bonitinho. Olha lá, tomada alta para o chuveiro. Tá vendo aqui? Agora ficou legal. E a pontinha. Aí, tomada alta para o chuveiro, ok? Lembrando que ela é menor, tá? Tô fazendo aqui para vocês verem.
Então, tomada alta para o chuveiro de acordo com a potência do chuveiro. Lembrando que você não precisa colocar tomada. No caso do chuveiro, vai usar conector de porcelana ou fazer emenda direta. Então, aqui no banheiro eu vou ter uma tomada com interruptor aqui, que é para ligar a lâmpada, e meia altura, e aqui eu vou ter uma tomada alta para o chuveiro. Então, esse é o exemplo que a gente vai estar utilizando na nossa planta baixa. Ok? Certo? Que é o que está na situação de aprendizagem 1. Depois, quando a gente for fazer a situação de aprendizagem 2, ele vai estar pedindo para a gente desenvolver um projetinho elétrico, onde você vai ver que vai ser bem fácil. A gente vai colocar as lâmpadas, colocar as tomadas, certo? Lembrando que nós temos tomada de uso geral e tomada de uso específico. Uma tomadinha de uso geral que você encontra aí no mercado, nós chamamos de 10 amperes. E a tomada de uso específico nós chamamos de 20 amperes. É uma corrente maior. Ok? Certinho? Então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Não pode esquecer de estar enviando essa atividade para o professor fazer a correção, porque eu tenho que pegar e passar as notas para vocês. Vocês aqui, ó, tem para avaliação, de acordo com o nosso cronograma, a SAP 1, certo? Com atividade 1 e 2. SAP 2, atividade 3, e temos um fórum ainda, ok? O fórum, vocês têm que vir aqui, ó, em comunicação. E tá participando do fórum, tá vendo aqui, ó? Certinho? Ok? Então, o tema do nosso fórum é montando e dimensionando o quadro de distribuição, ou QGD, quadro geral de distribuição. Atividade muito fácil. Deixa sua opinião aqui que o professor vai estar avaliando vocês, ok? Certinho? Aí o detalhe é o seguinte, não se esqueça que o fórum vale nota. Então, no nosso caso aqui, o fórum vale 12 pontos. Olha aí. Aí nós temos a avaliação da SAP, ok? Certo? Somando tudo, nós temos aí a quantidade total de pontos que será passado para você. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Vou estar finalizando aí e deixando aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode entrar em contato, mandar mensagem para a gente aí. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui, ó. Vou dar uma olhada lá. Então, foi a Larissa aí que mandou a mensagem aí, certo? Aí, ó, não deixe de assistir e tirar suas dúvidas aí da aula, certo? Temos que participar das aulas, ok? Aí a Larissa deixou aqui, ó. Amanhã o professor vai estar passando para vocês um tira dúvidas, tá? Certo? Aí, ó. Será uma web aula de dúvidas da UC de Segurança em Eletricidade, às 20 horas. A unidade será finalizada, portanto, não perca o link, está na plataforma. Ok? Certinho?
e deseja para vocês aí um ótimo final de semana. Então não esquece, amanhã a gente vai ter um tira-dúvidas aí, né, de segurança em eletricidade. Então, essa aqui foi nossa aula de hoje, certo? Data 16/8/2023, ok? Eu aguardo vocês na próxima aula e vou estar finalizando a nossa aula aqui, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Ou manda mensagem aqui pro professor, que ele vai estar respondendo para vocês, ó. Ou manda mensagem para a nossa colega Larissa, que ela vai estar solucionando qualquer dúvida de vocês, tá bom? Certinho? Então, deixar mais alguns minutinhos aí para quem tiver dúvida. Não esqueça de enviar atividades. Se você enviar a atividade depois, vai ter uma quantidade de nota menor, ok? Certo? Não esqueça que nós temos todo o nosso conteúdo para estar fazendo acompanhamento. Nós temos aí nosso livro virtual, já né? Ok? Que vai estar te auxiliando a desenvolver, né? Tá aí, ó, projetos elétricos prediais, aí é do 1, ok? Que eu já passei para vocês, né? E vou estar dando continuidade. E nós temos também o 2, né? Olha lá, ó. Clica aqui. Nós temos aí o volume 2, tá? E também na próxima aula eu vou estar passando informações para vocês, ok? E aí vai estar falando sobre o quadro de carga aqui, ó. Vendo? Então vamos participar das web aula, ok? Para você desenvolver a atividade e receber a sua nota. A partir desse momento eu vou estar finalizando a gravação da nossa web aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e ela vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Vou encerrar a gravação.